Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramandobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupandugacharya Paryambu Rupam Anjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasare Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, não gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhraja Acharya Ashtotara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shri Gurudeva, de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir mais uma vez, e hoje então para dar sequência ao texto sobre o yogi conservador. Bom, antes de retomarmos a leitura, há duas coisas importantes que eu gostaria de falar. A primeira é que este mundo que nós vivemos, o mundo de Maya, ele é um mundo que tem na sua maioria de informações circulantes Maya presente. Ou seja, tudo aquilo que a gente ouve num eco que vem e que nós repetimos, dizendo, mas isso sempre foi assim. Não, mas eles disseram. Não, mas os especialistas dizem. Não, mas as pessoas sempre fazem isso, as pessoas sempre falam isso. Não, mas é assim que a gente ouve, né? Esse eco é o eco de Maya. Tá? E isso vai nos pegar por todos os aspectos da vida. Isso vai ter na saúde, tá? Isso vai ter na política, isso vai ter na filosofia, isso vai ter na religião, né? Isso vai ter na ciência, né? E assim por diante. Tá? Ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos dessa maneira e temos certeza que é uma verdade porque é assim que se fez ou é assim que se diz, com certeza não é uma verdade e é um grande equívoco e é uma mensagem de Maya. Tá? Então, tem uma historinha que ilustra bem isso. Quando você deseja abrir os olhos das pessoas para esta Maya, né? Só que pelo fato delas estarem em Maya, elas acham que você é que é o errado, né? Mas tem muita gente também que está querendo tirar os outros de Maya, mas ainda está em Maya também, no sentido, pelo menos, do conhecimento, né? Claro que espiritualmente está todo mundo em Maya, mas pelo menos na parte que toca o conhecimento, é possível descobrir a verdade e viver nessa verdade, sim. Tá? Senão não haveria possibilidade de você sair de Maya.
Então dizer que a verdade não existe, que essa ilusão ela é onipresente, não, isso é um engano, isso já é Maya também. Tá? Então, devemos sempre contar com a possibilidade de que há essa verdade fora de Maya e que ela pode ser entendida. E uma vez entendida, ela deve ser seguida. Ela deve ser seguida para que você se afaste cada vez mais da Maya metafísica, né? Até que um dia você consiga deixar inclusive a Maya física, né? Ou seja, não reencarnar mais nesse mundo material, físico. Bom, a historinha ela é bem simples e ela ilustra bem essa história. Bom, essa história não ilustra bem essa situação. Era uma menina bem novinha, né? E lá nos Estados Unidos é normal quando cai o dente de leite, né, da criança, os pais colocam uma moedinha debaixo do travesseiro da criança, dizendo que foi a fada que veio e deixou aquela moedinha, né, em troca do dente de leite da criança. Então, uma mãe colocou, essa é uma história real, tá? Foi uma médica, agora eu esqueci o nome dessa médica, e ela colocou a moedinha debaixo do travesseiro da filha quando caiu o dente dela. E aí a filha, quando achou a moedinha, veio correndo até a mãe e perguntou: mãe, agora você me diz a verdade. Foi você que colocou essa moedinha ou foi a fada que colocou essa moedinha? Aí a mãe agora ficou aquela: bom, eu sou uma médica, eu sou uma cientista, eu trabalho com a verdade, eu não posso deixar minha filha, né, sem uma resposta, já que ela está questionando, né, e possivelmente ela já entendeu que não existe fada e que na verdade quem coloca o dinheiro lá sou eu. Então, bom, já que ela não entende mais, né, então a mãe falou: olha, filha, tudo bem, eu vou dizer a verdade para você, tá? Quem colocou o dinheiro ali foi a mamãe. A menina imediatamente começou a chorar e disse assim: mas mãe, por que você não deixou a fada colocar? Aí a mãe começou a rir e entendeu que, na verdade, a menina continuava acreditando em fada. E isso representa exatamente aquelas pessoas que parece que, né, estão entendendo alguma coisa, mas na verdade não estão entendendo absolutamente nada, né, sobre a realidade. E continuam acreditando em Maya. Maya como se fosse a fada. Né? Continuam acreditando em Maya. Então a mãe diz a verdade para ela. Né? A mãe pode inclusive provar para ela de onde o dinheiro veio. Né? Só que a filha não vai acreditar mais. Por quê? Porque já foi colocado dentro da cabeça dela que a fada existe. Né? E aí isso só vai ser desfeito quando ela alcançar uma maturidade maior. Mas naquele estágio que ela se encontra ali, não adianta. Porque a mente dela não consegue entender, né, além, né, daquele mundo fantasioso das fadas, porque ela cresceu com isso. Né? Então a criança toma o imaginário como sendo real. E as pessoas, a maioria das pessoas, elas são assim, as almas condicionadas, elas são assim. Elas vão tomar o imaginário como sendo real, elas vão tomar a mentira como sendo verdade, elas vão tomar as informações do mundo de Maya como sendo realidade, e mesmo que alguém, sendo a própria autoridade, né, ou seja, o próprio Deus, né, a mãe no caso representa Deus, né, que vem e diz: não, quem colocou o dinheiro fui eu. Né, então Deus vem e diz: não, quem criou Maya fui eu, né, quem te colocou aqui nesse mundo fui eu, quem fez tudo isso fui eu, mas na verdade, para você sair depende de você. Depende de você. Né? Então, muita gente não quer sair de Maya, muita gente quer continuar em Maya. E acha que, inclusive, que não está em Maya. Tá? Só que Maya tem vários níveis. Eu explico bem isso, inclusive,
numa palestra minha, numa série de aulas, eu acho que é sobre o poder do mantra, sobre o poder do mantra, logo no final, uma das últimas partes da palestra, que eu explico como que os budistas, né, eles tentam alcançar um estado de não-mente, onde ele não seja afetado justamente por essa Maya. Só que sem mente você não tem o funcionamento cognitivo, né, entre a consciência pura que vem da alma e o mundo material, porque a mente é justamente essa conexão, é justamente essa ponte. Porque a alma, como não está ainda desperta, né, e ativa no seu estado pleno, ela não tem uma consciência ativa por si só. Ela tem apenas o quê? Aquela potência consciente que vai dar vida ao corpo, né, que vai dar vida ao indivíduo, que através da sua mente vai entender o mundo. É claro que o poder da consciência vem da alma, mas o poder de análise vem da mente. Então, o budista ele vai meditando, ele vai chegando num estado cada vez mais, né, sutil, cada vez mais distante. Mas a mente vai também se tornando cada vez mais sutil, até o ponto em que ela fica tão sutil que você não vê, e aí eles dizem, chegamos no estado de não-mente. Só que se você chegar no estado de não-mente, encarnado aqui nesse mundo, você simplesmente vai virar uma pedra. Né? Porque você não vai ter como reagir com os seus sentidos, reagir com a tua inteligência, com a tua própria... porque a mente ela governa tudo. A mente governa todo o nosso corpo, tudo, absolutamente tudo. A inteligência é governada pela mente, inclusive. A mente é a rainha dos sentidos. Ou seja, não tem como você romper a mente neste mundo material. Tem como você usar a mente de maneira favorável para que ela te ajude a se livrar deste mundo material, mas não tem como você se livrar dela. Tem como você torná-la favorável. E é o que nós, devotos de Krishna, fazemos. Nós utilizamos o Mahamantra como ferramenta de controle mental. Por quê? Porque não adianta você fazer meditação. A meditação ela usa a própria mente. Como você vai usar a própria mente como contra ela mesma? A mente não vai se deixar levar contra ela mesma, não vai se deixar usar contra ela mesma. Tá? Então o que você tem que fazer? Você precisa utilizar alguma coisa que seja mais sutil que a mente. E o mais sutil que a mente é o que? O som, é o mantra. Por isso que o nome mantra significa exatamente isso. Man é mente, tra é conduzir. Aquele que é capaz de conduzir a mente é o mantra, é o som. Então quando você começa a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a sua mente ela pensa, ele está apenas cantando, ele está apenas cantando um mantra, fazendo um som. A princípio não está tentando me controlar, porque ele não está usando nenhuma técnica de controle mental, porque a mente ela é muito inteligente, ela sabe o que está fazendo quando você usa ela contra ela mesma. E ela não vai deixar você. Ela não foi feita para se deixar levar. Tá? Então, aí você coloca uma melodia ainda mais bonita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. A mente pensa, nossa, mas que bela canção. E a mente desfruta daquilo. A mente deixa, por quê? É um desfrute. A mente gosta. Através dos sentidos, a mente tem prazer. Então, a mente quer ouvir algo belo. Ela quer tocar em algo belo, quer comer algo belo. É um desfrute da mente. Muitas vezes a gente sabe que a gente não quer, o corpo está recusando, mas a mente puxa a gente para fazer alguma coisa. E aí você tem que usar os seus sentidos, gratificar os seus sentidos, porque a sua mente desejou. Quem está desfrutando é a mente. Bom, é um assunto muito complicado, mas o fato é que
a mente vai deixando você cantar o mantra, e aí o mantra, por ser mais sutil, né, porque ele pertence a uma outra categoria, né, o som ele está numa categoria da parte do éter, né, que dá origem a tudo, na verdade, e sendo este um mantra que traz o nome de Deus em si, ele é mais poderoso ainda, e aí quando a mente vê, ela já está completamente envolta naquilo e já não tem mais como sair. E aí ela se torna o quê? Dócil e favorável. Então a única maneira que tem de controlar a mente é através do canto do mantra, especialmente do Mahamantra. Tá? Bom, dito isso, vamos então nos abrir para qualquer conhecimento que venha qualquer conhecimento novo, né, que venha e que possa contribuir, né, para a nossa saída de Maya, né, e não nos mantenhamos presos em concepções. Por mais que nós achamos que já é a verdade, já é tudo, não. Né? Deixa, porque há muito mais coisa para ser conhecida. E tudo isso vem da cultura védica, que é a cultura eterna, que é a cultura divina. Não adianta você querer dizer para mim, mas o cristão pensa igual, o judeu pensa igual, não tem nem como comparar. Não estou falando de uma cultura que nasceu há 2.000, 3.000 anos atrás. Não estou falando de uma cultura que ela é atemporal. Você nem tem como calcular quando começou a cultura védica. Na verdade, nós védicos sabemos. Ela começa quando o universo material começa, quando a primeira criatura é criada, o Senhor Brahma, né? E aí ele cria depois a Terra, que tem 4 bilhões e meio de anos, e depois a vida, que começa a se manifestar a partir de 2 bilhões de anos. Então, nós sabemos que é aí que começa a se manifestar a cultura védica aqui no planeta. Tá? Mas os cientistas convencionais, eles nem mesmo conseguem datar, obviamente, porque a ideia histórica deles é muito curta. Né? E isso que eu vou também, inclusive, abordar aqui hoje no tema dessa aula aqui, que é justamente um pouco de referência histórica, é o título dessa parte. Bom, para prosseguirmos adiante em nossa autoanálise, é fundamental que tenhamos uma referência histórica suficientemente apurada para entender onde queremos chegar. O quão longe vai a sua compreensão da história? Quão longe você pode ver a civilização humana existindo no planeta Terra? E sobre qual ponto de vista você se firma para ver isso? Ou seja, quais são as suas referências, né, bibliográficas? Caso não consiga ver, de onde provém o seu entendimento? Quem lhe conta sobre esse passado? Quem lhe fornece as explicações necessárias para tal conclusão? Então você precisa começar a questionar. Quem me falou, né, de onde vem a informação que o ser humano evoluiu do macaco? De onde vem a informação de que houveram homens pré-históricos, homens das cavernas? Né? De onde vem a informação de que não se tem uma ideia de como o universo foi criado, né? Enfim, etc, etc. Né? Quem foi que me disse que a civilização humana tem apenas 100 mil anos? Então você precisa começar a questionar isso. E não simplesmente aceitar. Isso são mais daqueles ecos, né, que eu falei desde o começo, que mostram como nós acreditamos em coisas que nem mesmo nós podemos provar ou verificar. Simplesmente se aceita. Né? Mas é uma voz de Maya. Né? Essa voz que predomina, que é o padrão, que é o status quo, ela é a voz de Maya nesse mundo. E para você entender a verdade, você precisa ouvir, né, uma outra informação, uma outra voz, que com certeza é a minoria que tem acesso. Porque é a minoria que consegue, obviamente,
se livrar de Maya. Né? Bom, aquilo que você pode ver e compreender sobre o passado será a tua medida para ver e compreender o presente e o futuro. Ou seja, o passado ele é fundamental para você entender quem você é hoje, obviamente, e o que você será no futuro. Tá? Então, se você não tem uma visão correta de passado, você não entende o que te cerca. Você não consegue ter uma compreensão dos seus verdadeiros potenciais. Você não consegue entender o contexto sociopolítico e filosófico no qual você vive. Tá? E com isso você sofre, porque você não consegue as respostas para os seus sofrimentos, inclusive, para as suas questões. Né? Quando eu falo em civilização, eu não me refiro ao perímetro geográfico de um país ou os hábitos de uma religião isolada, mas sim ao conjunto total do espaço geográfico ocupado mundialmente, né, por essa civilização, da descendência ininterrupta, ou seja, da tradição preservada, do sistema de organização cultural e religioso, tais como língua, literatura, costumes, culinária, artes, templos, ciências exatas e humanas, medicina, códigos morais, ecologia, agricultura, legislação, etc. E da total aplicabilidade de seus princípios em qualquer parte do planeta e da história. Então, civilização é isso. Civilização é todos esses aspectos, né, de uma sociedade que podem sobreviver ao tempo, né, que podem sobreviver aos ataques e às ameaças, né, e pode se espalhar pelo mundo sem perder a sua essência. Isso é uma civilização. E só tem uma civilização que é assim, que é a civilização védica. Tá? Dentre todas as civilizações que já existiram e existem, civilização entre aspas, né? Somente a civilização védica resistiu aos testes do tempo, né? Ou aos testes de Maya. Foi através da cultura védica que o Criador se expressou pela primeira vez na história deste planeta, empoderando-a com os elementos necessários para que a comunicação entre humano e divino pudesse existir como o pericárdio da sociedade. Perdão, o pericárpio da sociedade. O pericárpio é o cabinho, né, da flor de lótus. Compreender que o Criador, né, o que o Criador quer com sua criação, e não somente o que o indivíduo quer com sua vida, constitui o aspecto mais essencial no processo de autorrealização. Em outras palavras, o autoconhecimento começa por conhecer a Deus e não a nós mesmos. Quando se deseja conhecer algum objeto ou fenômeno, devemos buscar por sua origem. Sendo Deus a origem do ser humano, ao conhecê-lo fica muito mais fácil conhecer-se. E é somente através dos Vedas que Deus se revela plenamente com todas as suas nuances e complexidades. Ele não apresenta somente suas características pessoais, como também seus desejos e estratégias para manter sua criação prosperando. E é justamente a civilização védica que revela os Vedas, ou seja, a civilização védica é a civilização de Deus, no sentido de que é tudo que o ser humano precisa fazer para alcançar a perfeição. Tudo, né? Todos os passos, todos os gestos, todos os minutos do ser humano aqui na Terra podem ser guiados por alguma coisa, algum ritual, algum hábito, algum processo védico. Tá? E tudo isso nos ajuda a nos religar. Então, religião não é simplesmente ir para a igreja. Não. O processo de religar-se deve estar intrinsecamente ligado com qualquer ato do ser humano no seu dia a dia. Esse é o devoto, né, 100% conectado com Deus. Não há nada que ele faça que não esteja relacionado com Deus de alguma forma.
Então, um outro ponto que foi tocado então Deus se revela para que você possa conhecê-lo e automaticamente conhecer-se. Muito se ouve sobre o fato de que é necessário o autoconhecimento. Eu não busco o autoconhecimento. Feche os olhos, mergulhe dentro de si. Faça meditação, observe a sua mente. Vai ficar por milhões de vidas observando a mente, não vai entender nunca quem você é, porque você não é a mente. E você também tampouco é o que surge na mente. Ou então você pode ir para um psicólogo, que é uma forma mais moderna de autoconhecimento, e o psicólogo vai fazer uma análise que também não tem nada a ver com aquilo que você é de fato. Quer uma dica muito mais rápida e prática? Busque um astrólogo. A astrologia védica, por exemplo, ela revela todos os seus aspectos materiais e espirituais ali, de maneira muito clara e organizada, através de todos os arquétipos. É uma ciência perfeita. E você pode se conhecer em uma sessão de 2 horas. Você vai se conhecer muito mais do que fazendo meditação ou análise durante várias vidas. Mas melhor do que isso é aceitar um mestre espiritual. O mestre espiritual, ele pode não só te ensinar a conhecer a Deus, como ele vai também não só mostrar quem você é enquanto o quanto você pode conhecer de si, mas ele vai fazer com que o seu verdadeiro eu se apresente diante de você. Tá? Por quê? Agora entra o impasse. Qual que é o impasse? Se a alma, prestem bem atenção, se a alma ela não está totalmente manifesta ainda, ela está num formato de semente, porque ela não foi ainda estimulada, de acordo com os princípios védicos, a filosofia védica, a alma quando vem nesse mundo, ela está no estado dormente, porque aqui nesse mundo ela não encontra o meio ambiente para que ela possa se desenvolver, é como uma semente. Enquanto você deixa ela numa prateleira, ela não germina. A não ser que ela encontre um ambiente necessário para ela, favorável, ela germina. Então a alma ela está aqui, nesse mundo material, dentro desse corpo que não é um habitat favorável. Se essa alma ainda não está manifesta, e essa alma é o meu eu, é a minha personalidade eterna, é quem eu sou eternamente, se isso não está visível, como eu posso, através de uma autoanálise, descobrir quem eu sou? Impossível. Então o que o Guru faz? O Guru diz assim, olha, você vai fazer esse processo, você vai fazer esse sadhana, você vai fazer essa prática espiritual. E automaticamente isso vai estimular a tua alma a despertar. E através desse despertar, você, que hoje não é o você real, é o você apenas da mente, poderá ver o seu eu de verdade enquanto alma. Ou seja, a alma vai assumir o controle da mente, o controle do corpo, e vai se reconhecer no sentido de que ela vai poder agora se expressar e se manifestar como uma flor que desabrocha, como uma árvore, uma semente que germina. Então, essa alma ela precisa se desenvolver como se fosse um descongelamento. Tá? A metáfora da semente serve para uma forma de explicar, mas uma outra metáfora é a metáfora do descongelamento. É como se a alma estivesse congelada, porque a alma não vai crescer igual a semente cresce, o broto cresce, ela vai se tornar uma coisa que ela não é. Não é isso. A alma já é plena e perfeita, mas ela está congelada. Ou seja, quando ela se descongela, aquela forma já é a forma dela. Ela não vai precisar passar por um processo de transformação, entende? Só que esse descongelamento, ele precisa de quê? De calor. E esse calor que você vai dar é o calor da prática espiritual. Correto? Então, só o Guru, só o Mestre podem te
colocar nesse caminho. Você por si só também não pode fazer isso, né? Porque requer o quê? Uma potência espiritual que o mestre dá. O mestre, ele começa o fogo. É como se você não tivesse fogo com você, você só tivesse a lenha. É o mestre que vai botar o fogo na sua lenha. Entende? É por isso que essa potência, a misericórdia do mestre é que dá início ao processo. Você não consegue fazer isso sozinho. Bom, então, dando sequência aqui, agora nós temos o próximo ponto, que chama-se Ecos da Imortalidade. Vamos continuar na mesma temática sobre história, né? Grandes civilizações que marcaram a história, como a grega, a egípcia, babilônica, maia, asteca, fenícia, suméria, atlântica e muitas outras, tiveram seu apogeu e seu subsequente declínio. Hoje as conhecemos somente por suas ruínas, artefatos ou pelas narrativas nostálgicas de seus descendentes. No entanto, existe uma civilização cujo cerne ainda não conseguiu ser destruído por nenhuma nação imperialista e se encontra acessível aos olhos da humanidade, com a maior parte de sua identidade espiritual ainda preservada, que é a civilização védica. No livro Arqueologia Proibida de Michael Cremo e Richard Thompson, encontramos uma coleção imensa de evidências arqueológicas que apontam para o fato da civilização humana estar presente neste planeta há aproximadamente 2 bilhões de anos. Apesar de parecer um exagero, se comparado às tabelas atuais, este número é o mesmo apresentado nos Vedas e confirmado pelos grandes sábios indianos ao longo da história. Eu falei isso logo no início. No entanto, todos os artefatos encontrados que provam esta datação foram censurados pelos departamentos de arqueologia de diferentes países e permanecem guardados em câmaras secretas de museus e universidades. Os autores do livro, o Michael Cremo e o Richard Thompson, todavia, tiveram acesso a muitas dessas evidências e puderam remontar o grande quebra-cabeça da origem da humanidade, corroborando inteiramente a narrativa da literatura védica. Recomendo muito, então, para vocês a leitura deste livro, Arqueologia Proibida. Tem em português também, foi escrito em inglês, e lá vocês verão, por uma prova científica, arqueológica, factual, que a cronologia védica ela é verdadeira. O Michael Cremo, ele é um devoto de Krishna, inclusive discípulo de Srila Prabhupada. O Richard Thompson também é, e ambos estudaram isso de maneira extremamente isenta, utilizando trabalhos e descobertas e teses de cientistas que não eram devotos de Krishna, eram cristãos, judeus ou muitas vezes ateus. Então o trabalho deles é extremamente neutro, isento de qualquer tendência particular, justamente porque essas descobertas não foram feitas por eles, foram feitas por outros arqueólogos, que não tinham nada a ver com a cultura védica, inclusive. Então eles só fizeram coletar essas informações, reuni-las, organizá-las, e compará-las com a cronologia védica. E assim foi feito muito bem. Bom, então aqui vocês veem como é uma informação que está disponível aqui no mundo para corroborar com a verdade, só que Maya suprime. Maya não deixa, abafa, e essa informação não sai com tanta facilidade. Quantas pessoas estão interessadas em saber isso? Muito poucas. Tanto que esses objetos foram censurados. O próprio Michael Cremo, ele diz que, na verdade, essa censura, ela muitas vezes, ele diz,
muitas vezes, a maioria das vezes, não se deu por uma ação conspiratória, consciente, como se os responsáveis quisessem impedir, né, que a verdade viesse à tona e que a cultura védica fosse valorizada por causa disso. Não, simplesmente isso não se encaixava com aquele padrão que eles receberam da formação deles, que era justamente aquele eco de Maya, né, que formou, né, o arcabouço de conhecimento deles. E eles simplesmente, como aquilo não se encaixava, né, no cérebro deles, nas ideias deles, nos conceitos, eles simplesmente cortaram. Falaram, não, isso aqui está errado. Apesar daqueles arqueólogos terem feito os seus trabalhos de acordo com as mesmas regras, né, que os outros fizeram. Né? Bom, eu tenho inclusive aqui lá no canal uma aula também que eu falo sobre arqueologia proibida, que está dentro do vídeo da cultura védica, Origem, Legado e Destino. Lá eu coloco algumas imagens de artefatos, a datação, enfim. E tem também a questão do evolucionismo também, que eles discutem, porque obviamente que é uma grande fraude essa história do evolucionismo, né, darwinismo, etc, etc. Bom, não é que o nosso tópico, mas enfim, vale a pena também você se informar melhor sobre isso. Eu tenho um grande material sobre isso, pretendo um dia, quem sabe, também disponibilizar no canal alguma aula a respeito do evolucionismo e do criacionismo. Bom, para explicar sobre a criação do universo e a existência de Deus, os Vedas utilizam-se de uma metodologia científica, evitando assim que a fé seja o único instrumento determinante para a fundamentação de seus dogmas. A essência deste modus operandi védico foi muito bem definida por um de seus maiores preconizadores, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que declarou: ciência sem religião é ateísmo e religião sem ciência é fanatismo. Então, essa é uma premissa védica. Tudo o que você faz deve ser embasado pela ciência, mas também deve ser guiado por Deus. Aí você tem uma realidade completa. Você tem o lado sagrado, do sentido da vida, e ao mesmo tempo uma verdade concreta, né, e aplicável, né, para todos de maneira universal, porque a verdade ela é universal. Então a ciência ela é a única linguagem capaz de explicar aquilo que é universal. Correto? Diferente do que é ensinado nas escolas e universidades contemporâneas, os diferentes ramos da ciência já haviam sido revelados nos Vedas e expandidos ao longo dos séculos pelos cientistas védicos, também conhecidos como Munis ou Rishis. O famoso teorema de Pitágoras, por exemplo, já estava descrito no livro Subha Sutras de Bodhayana em 800 a.C., bem como a primeira universidade, conhecida pela história moderna, situava-se em Takshashila, no estado do Punjab, norte da Índia, por volta de 1000 a.C. O átomo, por exemplo, não foi uma descoberta de John Dalton, mas sim uma teoria já apresentada no Srimad Bhagavatam de Vyasadeva há 5.000 anos. A própria matemática é considerada pelos europeus como sendo uma criação do povo árabe, porém eles mesmos dizem que aprenderam esta ciência com os hindus. A matemática, química, biologia, engenharia civil e naval, física, arquitetura, astronomia, aeronáutica, etc. foram todas apresentadas pela primeira vez nos Vedas. Apesar dos esforços de cristãos, muçulmanos e budistas para subjugar e destruir a cultura védica, esta tradição continua se adaptando e se expandindo, não apenas em sua terra natal, a Índia, mas por todos os países do mundo, os quais, num passado remoto, também fizeram parte do Império Védico. Ou seja,
O mundo inteiro já foi védico um dia. Né? O mundo inteiro. Depois, algumas áreas foram relegadas aos demônios. Né? Depois, os demônios se infiltraram e assim, hoje ficou tudo misturado e está tudo subdividido. Não há mais um governo central, como existia, e também a cultura védica foi substituída em muitos lugares pela cultura demoníaca. Tá? E outras culturas que surgiram que não são demoníacas também, claro. Né? Mas o fato é que agora a cultura védica está voltando novamente a se expandir pelo mundo e ela vai, daqui a alguns séculos, se tornar, com certeza, dominante ou predominante, assim como foi um dia no passado. Isso, inclusive, já é uma profecia e nós já estamos vendo os sinais dela. Só que nós, védicos, nós não vamos no YouTube, né, e não ficamos fazendo videozinhos de profecias do fim do mundo, né, o final dos tempos, né, se aproxima, né, a nova era, né, de não sei o quê. Não, a gente não fica nessa coisa porque a gente está vivendo dentro de uma realidade, vamos dizer assim, sabe, que não precisa, né, você mentir ou criar uma espécie de sensacionalismo ou, enfim, colocar medo nas pessoas ou ficar anunciando como se fosse uma grande... Na verdade, a coisa vai acontecer e pronto. Falando nela ou não, ela vai acontecer. A questão é que quando você começa a ver um monte dessas propagandas, é porque, na verdade, nada disso vai acontecer de fato. E isso é só para ganhar views no YouTube, né, e fazer dinheiro. Você veja os vídeos de 10 anos atrás, né, quantas vezes, nesse pouco tempo que o YouTube existe, quantas vezes já não foi anunciado o fim do mundo, ali, o sinal do fim dos tempos. Às vezes eles compilam cenas de catástrofes e coisas assim, o que está acontecendo agora em 2019, né, o que está acontecendo agora em 2016, o fim dos tempos. Olha, o mundo material sempre foi assim, sempre será. Só que a Terra ela é muito grande. Para você destruir a Terra com uma inundação, o cara bota a foto de uma inundação, o fim dos tempos. Pô, isso é brincadeira, né? Uma floresta pegando fogo, ou sei lá, um furacão, isso não é nada para a Terra. O planeta é muito grande. Né? Quer ver um outro eco de Maia? Aquecimento global, efeito estufa, camada de ozônio, nada disso existe. Tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de explicar, mas, enfim, tem gente já que nem é ligada à cultura védica que sabe que isso também não é verdade. Né? Não é só quem está ligado à cultura védica que sabe também. Muita gente sabe disso. Só que aquele eco, né, da maioria que vai sendo transmitido, quem faz essa informação chegar é Maia. Quando você descobre algo, né, real, algo muito valioso, você quer propagar, você quer promover aquilo, você não encontra eco, porque Maia embarrera isso. Não é para ser para todos. Né? Maia não vai deixar que todos, né, se libertem de uma vez. A coisa é feita aos pouquinhos. Você precisa entender que isso também é um desejo de Deus. Deus fez o mundo assim. Então você não tem que se revoltar com isso, você tem apenas que entender isso. Tá? E essa é uma das características do yogi, né, conservador, diante do quadro político existencial. Ele não se revolta. O yogi não se revolta, o yogi simplesmente entende. Ele identifica o problema e ele se ajusta e vive. Mas ele não tem revolta dentro dele, ele não tem ódio, ele não tem impaciência, ele não tem sentimentalismo, ele não tem pena das pessoas. Porque ele sabe que tudo que está acontecendo é o karma de cada um, então não tem por que ter pena de ninguém. Fulano está sofrendo, fulano está passando por diferentes problemas, o mundo está assim, o mundo está assado. Né? Como que a gente vai sair disso? Né? É você que tem que sair. E se você sai, pronto, o mundo vai continuar sendo o mundo da mesma forma. Né? Então, vamos sempre buscar aquela realidade interna do yogi, como eu expliquei da primeira aula. Vamos viver neste mundo interno.
que é o mundo da verdade, né, que é o mundo da paz, o mundo da harmonia, o mundo da comunhão com Deus, o mundo da segurança, né, o mundo onde não há ameaças. Essa é a realidade da alma. Quando você desperta a alma, né, parcial ou completamente, né, você começa a poder entrar nesta realidade. Certo? Bom. Ao adotarem os preceitos socioespirituais preconizados nas escrituras védicas, filósofos, cientistas, artistas e cidadãos do mundo, né, inteiro têm sido capazes de encontrar respostas para as perguntas mais desafiadoras e soluções para os problemas mais complexos da vida terrestre. O escritor alemão Hermann Hesse também foi um simpatizante da filosofia védica e com frequência tecia elogios a ela. Aqui só para citar um, né, mas tem vários que ficaram famosos, né? As pessoas muitas vezes nem sabem que eles também gostavam da cultura védica. Por quê? Porque Maya não deixa essa informação chegar. Né? Você conhece eles por outros aspectos, mas não por esse. Né? Então ele disse, a maravilha do Bhagavad Gita é ser verdadeiramente uma bela revelação da sabedoria de vida que permite à filosofia florescer como religião. Ou seja, a filosofia ela tem que florescer como religião. O conhecimento tem que te levar a Deus. Isso que ele falou é algo extremamente importante. Filosofia sem Deus não é filosofia. Ciência sem Deus não é ciência. Um outro exemplo, o escritor norte-americano Ralph Waldo Emerson também declarou: guardo profunda gratidão pelo Bhagavad Gita. É como se o império nos falasse. Nada pequeno ou indigno, porém grande, sereno, consistente como a voz de uma inteligência ancestral que em outra época e contexto havia ponderado e assim respondido às mesmas perguntas que hoje nos afligem. Ou seja, tudo que nós pensarmos, qualquer pensador, por melhor que ele seja hoje, né, qualquer coisa que ele vier a trazer, os Vedas já pensaram, né, ou os yogis já pensaram, já deram resposta, já estão vivendo e aplicando aquilo. É muito fácil, é muito simples. Né? Quando você descobre que Deus deu um manual para você viver, poxa, acabou o sofrimento, acabou aquela angústia, aquela necessidade de você ter que, né, fazer por si mesmo, né, ter que reconstruir a roda, né, aprender do zero. Não faz sentido isso, né? Viver não é difícil. O difícil é você aceitar que existe o amparo de Deus, que existe um caminho para você seguir. Né? Um outro exemplo, o indólogo alemão Max Miller, um dos principais agentes do domínio cultural britânico na Índia, ajudou os ingleses na criação de um plano de depreciação da cultura védica, chamado a teoria da invasão ariana. Esta teoria afirma que o povo ariano, os criadores da cultura védica, né, teriam invadido a Índia por volta de 1500 a.C., impondo sua cultura sobre os nativos indianos, que deveriam acreditar terem sido sempre dominados por outros povos, e, portanto, deveriam, mais uma vez, submeter-se ao domínio britânico. Muito boa essa estratégia. Eu explico isso também na minha palestra sobre a cultura védica, na aula da cultura védica, origem, legado e destino. Explico exatamente o processo, né, da teoria da invasão ariana, né, quem criou, por que criou, como foi, como não foi. Tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes porque não é a temática que a gente tem muito conteúdo para ainda desenvolver. Tá?
Mas, como todos sabemos, com segurança, a origem do povo ariano é a própria Índia, né? Tendo em vista que todo o cenário descrito nos Vedas pertence ao território indiano. A despeito de todos os esforços dos ingleses para minimizar a importância da cultura védica, esta continuou viajando para além das fronteiras indianas, conquistando novos adeptos, incluindo o próprio Max Miller, né, que ao final de sua vida tornou-se um profundo admirador desta cultura. O Max Miller, ele se arrependeu, né? Em um de seus livros, ele declara: a literatura védica nos abre uma porta importantíssima na educação da raça humana, a qual não podemos traçar nenhum paralelo. De tal forma que quem se preocupa com o crescimento histórico da nossa linguagem e pensamento, quem se preocupa com o primeiro desenvolvimento inteligente da religião e da mitologia, quem se preocupa com o primeiro fundamento da ciência, astronomia, gramática e etimologia, quem se preocupa com os primeiros indícios do pensamento filosófico e da primeira tentativa de regular a vida familiar, a vida da aldeia e do Estado, fundamentadas na religião, deve prestar atenção máxima ao estudo da literatura védica. Então aqui basicamente Max Miller disse que tudo tem origem na literatura védica, na civilização védica. Tá? E outra, a civilização não começa quando o livro foi escrito. Quando os Vedas foram escritos, já existiam milhões de anos de cultura védica. Os Vedas foram escritos simplesmente porque quando começa Kali Yuga, há 5.000 anos, a memória do ser humano diminui muito. E ela não consegue mais memorizar tanto conhecimento. Então, antigamente, era tudo passado pela tradição oral. O sujeito tinha capacidade de memorizar milhares de versos dos Vedas, milhares de referências literárias, milhares de coisas, né? Mas é claro que havia escrita. A escrita sempre existiu, desde muito tempo, tá? Mas os Vedas mesmo só foram colocados, né, no papel porque antes era um conhecimento extremamente sagrado e ele era transmitido de maneira oral, tá? Para preservar essa relação do mestre com o discípulo. Bom, outro equívoco muito comum é a má compreensão da definição da raça ariana. Adolf Hitler, por exemplo, baseou sua campanha nazista na promessa de restabelecer a supremacia da raça ariana sobre as demais, pois sabia que a raça ariana havia sido a origem das raças indo-europeias. No entanto, a natureza e o caráter do povo ariano são diametralmente opostos ao que Hitler pregava. De acordo com os Vedas, os Árias existem desde o início da criação do mundo e são, por definição, um povo pacífico, compassivo, religioso, justo, liberal e democrático. Hitler também usurpou um outro símbolo sagrado para a cultura védica, a suástica, que representa o movimento de eterna expansão do universo e que atrai a auspiciosidade. Porém, Hitler utilizou este símbolo sagrado para seu propósito maligno de dominação, guerra e genocídio. O povo védico jamais perseguiu nenhum outro povo, ou promoveu invasões, destruiu templos ou igrejas de outras religiões, ou mesmo declarou guerra em nome de Deus. Isso demonstra que a cultura védica representa tanto a sabedoria divina quanto o amor incondicional, simbolizados pelo famoso princípio da não violência, ahimsa. Então é aí que nós vemos, né, a diferença entre essas culturas, né? Ou seja, aquelas que em nome de Deus matam, destroem, né, escravizam, né, não são de fato culturas divinas. Né? Agora, as que respeitam as diferenças, que são tolerantes, ou seja, a cultura védica, ela tem essa característica. Bom, vamos então
dar sequência numa próxima aula. Ainda há bastante conteúdo, muito interessante. Essa parte da cultura e da história já está para terminar, ainda falta um pedaço pequeno. E depois vamos então discutir sobre o livre-arbítrio, vamos discutir sobre a justiça infalível de Deus e vamos aí então encerrar, né, nosso estudo, né, sobre o yogi conservador. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.